horas e 2 minutos da segunda-feira, dia 25 de março de 2019, começa aqui mais um Salutes. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes foi criado em junho de 2009, 13 de junho bem especificamente, para ser o resgate das medicinas ancestrais, e em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz a medicina tibetana e ayurvédica, e unir tudo isso com o que há de mais novo e moderno na área da saúde, na qualidade de vida e bem-estar, a saber, a física quântica, a medicina quântica, a mecânica quântica, esses conceitos todos aplicados na área da saúde. Aqui nós falamos não só de acupuntura, das medicinas chinesas, tibetana e ayurvédica, como eu disse, mas também dessas técnicas novas, das várias terapias que se utilizam para essa qualidade de vida, saúde e bem-estar, que entendemos aqui como um conceito único de uma coisa só. Precisa saber quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são as tuas probabilidades, os seus pontos positivos, que no hinduísmo chama-se skandhas, né? As tuas tendências positivas que você já nasce com ela, quais são as nidanas, né? As tendências negativas que você também já nasce com elas, para fazer um processo alquímico de transformação dessas tendências negativas em tendências positivas. E trazemos aqui os maiores e melhores especialistas do Brasil. Estamos há 10 anos aqui no ar na UTV, há uns 6 meses na TV Guarulhos, todas as sextas-feiras às 14h30, pelo qual eu convido você também a acompanhar, tanto aqui na UTV, nosso berço, quase em junho fazemos 10 anos aqui, quanto também na TV Guarulhos nas sextas-feiras às 14h30. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Hoje eu abri mão do meu tablet e vou tentar acompanhar pelo celular. O Xerec jura que compartilhou. Jura, né, Xerec? Tá lá, falou que sim, mas eu aqui não me entendo, nem agora, nem com o tablet, nem com o celular. Acho que eu vou abominar isso aqui e a gente já vai fazer o programa por sinal de fumaça daqui a pouco, porque aqui tá meio complicado. Hoje nós vamos falar de uma terapia da linha do tempo. Ontem ministramos um curso na clínica do Dr. Rodrigo 25 sobre pulsologia chinesa. Tem até umas fotos aí, a gente vai mostrar durante o programa, foi muito interessante. Tinham 12 pessoas, né? Tinham algumas pessoas de fora, de Lavras, tinha gente do interior de São Paulo e muitos terapeutas aqui de São Paulo. A gente teve um trabalho bem interessante este final de semana. E falamos lá naquela oportunidade sobre terapia neural, como se trabalha com os campos interferentes, da importância que a gente tem que dar aos traumas desde a infância, etc. e tal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma especialista em terapia da linha do tempo, também administradora, na verdade, com especialização em recursos humanos, mas também PNL, fez o curso Avatar nos Estados Unidos e psicanálise, né? Nem tudo é perfeito, vai se fazer o quê? E também na terapia da linha do tempo. Ela veio de Vitória, Espírito Santo, especialmente para participar do nosso programa, pelo qual eu agradeço. Nós estamos falando da Ana Maria Fracalossi. É isso mesmo? Fracalossi? Fracalossi. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Eu conheci o trabalho da Ana Fracalossi quando nós entrevistamos aqui a doutora Juliana Lima, uma médica alergista, e que ela falou, você tem que trazer a Ana, que foi um divisor de águas na vida dela e na vida de muitas outras pessoas que participam dessa terapia de linha do tempo. Primeiro, vou falar um pouco da tua formação. Como é que você saiu da área da administração, recursos humanos, e aí caiu para a área da terapia, sobretudo da terapia linha do tempo, Ana? Na verdade, eu era empresária. Né? Empresária. Tínhamos 2 empresas durante 9 anos. Fala um pouquinho mais alto, porque senão depois as pessoas ficam falando, o som está tão baixo. Estava tão baixo. Está tão baixo. Eu era empresária
né? Tinha 2 empresas. Na área de recursos humanos? Não. Empresa mesmo? Empresa na área de tecnologia, Tá. né? Equipamentos de segurança eletrônica. E daí eu fui fazer faculdade por conta dessas empresas. Para administrar? Para administrar, isso eu já estava com 38 anos. E durante o processo da faculdade eu comecei a fazer psicanálise. E aí eu concluí a psicanálise antes de concluir a faculdade, achei interessante, só que ao cursar a psicanálise eu percebi rapidamente que o mundo não tinha mais tempo para uma pessoa cuidar de um trauma, esperar 6 anos da sua vida para cuidar, era algo muito moroso no meu ponto de vista. É a mesma crítica que eu tenho, não só a psicanálise. Ontem eu dei aula de pulsologia, tinha uma psicóloga de Minas, também nós demos muita risada, porque falamos assim, ó, terapia neural é 7 anos numa sessão, ela ficou assim, né? Porque não dá, né, para ficar, né, então, né? Exato. Bom, mas enfim, aí você percebeu que precisava ser mais rápido. Precisava ser mais rápido, e aí eu comecei a buscar, né, o que eu poderia agregar à psicanálise para melhorar essa performance, né, principalmente o tempo, né, do cliente estar resolvendo as suas questões. E aí eu encontrei a PNL. Aí eu comecei a fazer PNL, fiz o Practitioner, depois eu fiz o Master em PNL, aí veio o Coaching, fiz o Training em PNL. Fui trabalhando com isso e desde o início, quando eu fiz o Practitioner em PNL, eu já comecei a atender isso em 2004, né? Então, já comecei a minha carreira em 2004 e fui fazendo essa transição. 3 dias eu era empresária, 2 dias eu era terapeuta. Que boazinha. Quando eu descobri a acupuntura, foi um choque anafilático tão grande que eu falei, ixi, e agora? Eu nasci para isso. Aí eu já larguei de um dia para o outro, com todos os traumas que isso significa. Ainda bem que você foi fazer. Qual é o teu signo? Virgem. Tá explicado, né? Tá explicado. A gente às vezes pergunta no consultório, pega a ficha, pergunta qual é o signo. Aí a pessoa olha para você assim, tipo, você é mago? Você é astrólogo? O que você quer com o signo? O que isso tem a ver, né? Mas para a medicina tradicional chinesa, é importante a gente saber os elementos, como é que é a personalidade e essa coisa, né? Fazer a migração de 3 dias para 2 dias. Eu sou canceriano, mas com ascendente sagitário a gente faz em 15 segundos, né? A virada. Vira a página rapidinho. Mas depois pagando o preço que tudo isso indica e implica também, né, Ana? Exato. Tá, aí você começou a atender, aí começou a abrir um outro universo. Começou a abrir um outro universo e logo em seguida eu conheci o Avatar, né? E eu fiz o Avatar, o básico aqui no Brasil, e logo em seguida fui para os Estados Unidos, fiz o Master e outros cursos avançados dentro do Avatar, como o Wizard, né, que é o curso, vamos dizer, o nível máximo, mais avançado do Avatar. E para mim, assim, eu tenho inúmeras formações, mas assim, o que realmente fica, o azeite entre tudo, é o Avatar. É um conhecimento que realmente eu indico, acho que todas as pessoas deveriam fazer, né? Por quê? Exatamente por isso, porque o Avatar a gente costuma falar o seguinte, que é um processo de autodesenvolvimento e conhecimento que te leva no caminho de volta para a sua essência. De volta para casa, certo? De volta para casa. Mas a PNL também faz isso, a PNL, né? Mas é mais a nível intelecto. O Avatar não. É mais emocional ou existencial? Emocional, existencial e espiritual. Né? Sem entrar em detalhes, só de você ir trabalhando com as técnicas, você vai entrando em contato com a sua essência, naturalmente. Né? Você aprender que aquilo que você sustenta aqui dentro de você, as suas crenças, as suas limitações, cria a realidade que você tem na sua vida. Eu brinco com os meus clientes. Você quer saber o que você está acreditando? Olha para a realidade que você está criando. Que você vai entender o que você está acreditando.
Em função da vida que a pessoa vive, em função das crenças. Você projeta para fora de você, na sua vida, aquilo que você acredita, mesmo que esteja inconsciente, principalmente. Principalmente, né? É o tal do ato falho, né? É, exatamente, é aquilo. Você está falando e de repente você fala alguma coisa. Não é isso que eu queria dizer. Não, era aquilo mesmo. Você está me fazendo lembrar, se você me permite fazer um exemplo bem engraçado. Tem uma consultora de Feng Shui que está indo lá no meu consultório que eu estou mudando as coisas. Ela falou, essa parede aqui é o trabalho, tem que colocar um quadro preto. E aí na pressa eu comprei dois quadros pretos, um deles é um galo super bonito. O galo tem toda uma visão esotérica, sobretudo em Portugal, ele, né, tem a ver com tradições e tal. Eu comprei, pendurei, mandei a foto para ela. Só que tem uma frase lá que eu não tinha visto, que está escrito assim, a alegria das galinhas. Aí ela olhou para mim e falou, isso é ato falho. Eu falei, olha, não tem nenhum problema em ter atos falhos em relação a ser a alegria das galinhas, né? Pior se fosse o contrário. Hã? Pior se fosse o Pior contrário. se fosse o contrário, né? Mas eu achei muito engraçado, porque ela falou, ela é psicanalista, né, tradicional, ela falou, isso aí é ato falho, hein? Psicanálise é ato falho. Que é uma coisa que você faz em nível inconsciente que acaba te trazendo uma realidade e tal. Mas me perdoa aí, mas esse exemplo não me veio à cabeça, eu não podia deixar. Você não ia perder, né? Não ia perder a oportunidade, né? De jeito a alegria das galinhas, o galão lá é a alegria das galinhas. Eu falei, não, que seja, né? Então, mas aí o avatar dentro desse aspecto profissional, eu não posso levar o avatar para dentro do consultório, né? Isso não funciona, porque o avatar é um processo que você vai construindo. Então, é algo que você não faz em consultório. Mas te dá uma ferramenta de capacidade para, inclusive, identificar problemas. Muito, né? muito, né? Sim. Muito. Né? Então, eu fui buscar alguma coisa que me pudesse complementar e o que eu encontrei que foi mais próximo foi a terapia da linha do tempo. Né? Isso foi quando, Ana? A terapia da linha do tempo foi em 2005. Tá. Como é que você descobriu a terapia da linha do tempo? Eu fiz toda a minha formação no Instituto de Desenvolvimento Pessoal, lá em Vitória, o INDESP, e o INDESP promoveu o curso da terapia da linha do tempo com meu mestre em terapia da linha do tempo, o Geórgio Sinezek, ele é de Florianópolis, né? É a pessoa no Brasil autorizada a ensinar a terapia da linha do tempo. Né? E aí eu fiz toda a formação com ele, e com ele também eu fiz hipnose, várias... Ericksoniana, né? Isso, ericksoniana, e fiz outras formações com ele. Então, a partir daí, do conhecimento dessa terapia, é o que eu percebo que se aproxima na hora de você fazer um desbloqueio emocional da técnica que o avatar também usa. Se aproxima, falando metodologicamente. Só da metodologia, tá? De 100 pessoas que você conhece, quantas têm traumas na linha do tempo que poderiam ser tratadas com esta terapia? Qualquer uma. Não, 100%. 100%. É isso que eu quero saber. Uhum. Todas as pessoas hoje têm um trauma a ser tratado. Me conte um pouco da história dessa terapia da linha do tempo. Quem é o principal... Ted James, né? Ted James, quando que começou, quais técnicas que ele embasou para desenvolver a sua metodologia? Conta um pouquinho do sistema. O Ted James, não me lembro assim, o ano exatamente, para ser sincero, já faz muito tempo aqui na minha cabeça isso. Né? Eu só sei que o Geórgio, ele foi para os Estados Unidos e ele fez um treinamento longo, trabalhou com ele um tempo, né? E daí que ele conseguiu essa autorização para vir para o Brasil. No Brasil, o Geórgio já tem 20 anos que ele está trabalhando com a terapia da linha do tempo. Né? Foi um estudo muito feito, baseado em psicologia, tá? Juntou um pouco de alguns aspectos da psicanálise. Da psicanálise. Da psicanálise. E formou-se
a terapia da linha do tempo. Né? Que é uma abordagem diferente da psicológica, da psicanálise, no que ela muda? É diferente, né? Qual o grande ponto, né? Você entender como que funciona essa estrutura da mente humana, né? Por que que um bloqueio emocional que você faz lá na primeira infância vai refletir na sua vida adulta? Por quê? Como que isso acontece? Como isso acontece? Principalmente, quero te agradecer muito pela ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. As mulheres que chegam no meu consultório, umas me adoram, outras Detestam. falam assim, essa mulher é doida, né? Porque eu pego muito no pé das mulheres. E ainda bem, né? Da importância que é o papel da mãe na vida de uma criança para ela se tornar um cidadão realmente diferenciado no mundo. Olha, eu não vou falar a frase que eu cunhei durante a minha psicopatologia, porque as mães ficam loucas. Uhum. A frase... Vai lá. Melhor ficar quieto, vai. A importância da mãe é absolutamente importantíssima. Até os 7 anos, dizem as traduções, inclusive a metodologia da medicina de Rudolf Steiner, antroposofia, antroposófica, a criança até os 7 anos está com o inconsciente muito ligado à mãe. Aos 7 anos ela começa a projetar no pai. E o pai tem que cortar esse cordão umbilical existente com a mãe e mostrar que esse menino precisa ir para o mundo, ou esse menino ou essa menina. Mas a mãe não deixa, porque ela acha que aquele menino, aquele ser humano é um prolapso uterino ad eternum, né? Quer dizer, ela quer sempre segurar o filhinho, quer sempre manter sob suas asas, etc. E acaba criando muito mais problema do que soluções. Não sei se você concorda, mas esta é a minha... Inclusive eu fiz psicopatologia em nível de pós-graduação e pós-graduação há 2 anos no Hospital das Clínicas. Então eu tenho certa autoridade e experiência para falar sobre isso, né? Mas... Eu acho que pior do que isso, Baldan, é o que acontece antes, até os 4 anos de vida. Como que é importante ter a mãe, mamãe e papai, a gente fala mãe porque entende-se que o pai ele é um coadjuvante. Mas nessa primeira fase até é mesmo, né? Sim. Não deixa de ser. A mãe é que tem que estar ali na linha de frente, sim. Realmente responsável Sim. por cuidar dessa criança. E quando eu falo a mãe está ali, ela está na rotina da criança presente. É uma parte dela que se desdobrou realmente, né? Então no começo é isso mesmo, né? Na verdade, a mãe, hoje a licença maternidade são de 4 meses. Ela deveria ser de 4 anos. Concordo. O que eu recebo de mães sentindo culpa, em processos emocionais assim desgastantes, porque teve que tirar um filho 5 meses do peito e entregar numa creche às 7 da manhã e pegar às 7 da noite. Isso eu passei isso pessoalmente. A mãe do meu filhote é psicóloga, ela começou a trabalhar com ele tinha 4 meses. Eu que era pegar ele na escola, naquela época eu trabalhava das 5 às 23, das 17 às 23, eu era o pai, né? Levava na escola, buscava na escola, só não dava de mamar, né? Porque não tinha meio... Não tinha jeito. Mas eu brinco que as mulheres nos anos 70 foram para a rua cortar sutiã, brigar por direitos iguais. Achando que é igual, né? Deu um grande tiro no pé, no meu ponto de vista, porque o meu também. Não tem nada de errado ela trabalhar. Querer os direitos, né? Não tem problema nenhum com isso, só que ela esqueceu de defender o principal direito dela, que é o de ser mãe. Se ela tivesse aproveitado essa oportunidade para defender esse direito, hoje ela não precisaria deixar uma criança com 5 meses na mão de uma babá, de uma creche, etc. Eu concordo. Não, e essa história de querer a igualdade, não é igual, né? Se fosse igual, é o que é o pino, 2 pinos diferentes, né?
a genética é diferente, é tudo diferente, não tem igualdade, né? São naturezas, né? Hermes, o Trismegisto, falamos isso ontem no curso, eu falava que tudo no universo é polar, e tudo no universo tem um gênero, tem gênero, né? E é gênero masculino e feminino, né? Então não tem necessidade, a gente tem que ter igualdade de direitos, igualdade de questões legais. Mas a função de cada um passa por um caminho diferente. Pai é pai, mãe é mãe. Isso aí. Eu brinco que a principal função da mulher no mundo é ser mãe. Ela não é obrigada, mas se ela optar pela maternidade, ela tem que assumir. Exercer, né? Exercer essa função. Né? E não ser mãe só para atender as expectativas sociais. Tá. Que a gente vê muito, muito. Então você é a louca de Vitória? Em muitos aspectos, sim. Isso mais te anima ou te frustra você ter esse tipo de... Me anima porque eu vejo os frutos, né, daquelas que realmente se conscientizam, trabalham isso, trabalham os seus bloqueios emocionais. Eu adoro quando chega, por exemplo, eu atendo muitos casais, né, e que não têm filhos, porque aí eu me delicio preparando aquele casal para realmente assumir, né, a paternidade, assumir a maternidade de uma forma mais plena, sabendo e entendendo a responsabilidade que eles têm, né? E tem vários frutos lá, assim, né, que a mãe fica, de vez em quando passa uma mensagem, né? Mas o que eu faço? Está acontecendo assim, eu chego na sessão, mas o que eu faço? Que ele faz isso, faz aquilo, não obedece, não sei o que e tal. Aí, volta para cá, vamos ver aqui, como é que você está lidando com isso, né? É muito gostoso. Qual que é a tua orientação nesse caso, né? Você fez toda uma preparação de pai, de mãe, as pessoas fazem aquela concepção do filho numa oportunidade bastante interessante, e aí a pessoa te liga e fala assim, pô, eu fiz tudo como você mandou, agora o filho não me obedece, está rebelde. São as fases também naturais aí, né? Porque ele precisa se afastar desse ninho, né? Essa questão da rebeldia, é um processo de afastamento e de diferenciação, de uma certa maneira até tanto quanto natural, né? Tem hora que enche um pouco as paciências, mas faz parte da história de cada um. Como é que se orienta? Como é que você fala, Ana, nesse caso? Veja só, depende especificamente do fato, né? Sim. Mas uma coisa que é muito comum é, por exemplo, mãe colocar filho de castigo dentro do quarto em cima da cama. Aí, às vezes, ela liga falando que o menino está com insônia. Aí eu questiono, mas por que você escolheu o quarto e a cama? O quarto é um lugar que a gente entra para relaxar. Sim. A cama é um lugar que você tem para você descansar, para você relaxar. Você cria uma âncora na criança de que ali é um local que você está sendo punido. Sim. Isso vai afetar o sono da pessoa, né? Então você vai ajudando a mãe, o pai em relação a isso, e isso tudo vai se ajustando. Então é um processo assim bem interessante de crescimento, né? Mas e aí você sugere, nesse caso em especial, que ela mude o tipo de castigo, o local? O que você orienta? Olha, eu não sou adepta a castigo, a bater, a nada disso. Eu acho que tem que ser conversado. Sei. Por isso que mamãe tem que estar presente os 4 primeiros anos de vida da criança. Porque educar uma criança pela consciência é bem mais complexo do que você educar uma criança pela razão. O menino fez o que você não quer, você dá um tapa nele, bota ele sentado lá e está tudo certo. Não, educar dá trabalho, né? Sim. Educar dá trabalho, ter filho dá trabalho. Educar pela consciência, você está ali e a criança está fazendo alguma coisa, você abaixar no nível dela, explicar, sentar. Se ela quer mexer, fica perto, proteja para que ela não se machuque. Para isso, mamãe tem que ter disponibilidade. Deixa ela tocar e voltar. Ensina que ele precisa colocar aquilo no lugar de novo.
você vai ensinando muitas coisas através de mensagem subliminar para a criança, Sim. sem você precisar falar. Porque a criança nessa fase, ela não entende o que você fala, porque ela não tem o raciocínio lógico ainda, ela não tem o discernimento. Ela só aprende por associação. Se você falar assim, você não quer mais brincar com esse telefone? Vamos colocar no lugar? E coloca no lugar. Ok. Você vai falar uma vez, ela vai entender? Não. Não. Você vai ter que repetir isso várias vezes. Por isso que a dedicação da mãe é tão importante. E o que eu percebo, a gente vê no dia a dia, a gente vê no supermercado, na loja de departamento, no transporte público, seja lá o que for, tem um discurso muito diferente da prática e do comportamento, né? Fala uma coisa e faz outra, pede... Isso aí é... E aí você cria um esquizo, parte. né? Você cria uma personalidade esquizofrênica, na verdade. Aí as pessoas não querem ter trabalho para educar, dá um tablet para a criança, dá um celular, tipo assim, se ocupa com isso porque eu tenho mais coisa para fazer, como se as coisas outras fossem mais importantes que a educação do próprio rebento. E aí se cria, né, sempre atendendo os caprichos infantis, o que hoje chama-se da síndrome do imperador. Né? A pessoa acha que ela pode tudo. Ontem mesmo, no curso, me deparei com uma aluna lá que achando que o umbigo dela é o reino, é o centro do universo. E não é, né? O umbigo de ninguém é centro do universo. Ainda bem, né? Estou errado, Ana? Não. Não, né? É por aí. Como é que é a abordagem da terapia de linha do tempo? A pessoa chega com um determinado tipo de queixa emocional em especial ou pode ser uma patologia orgânica metabólica? Pode ser tanto uma coisa quanto outra, Tá. né? Eu entendo que mesmo uma patologia orgânica metabólica, ela tem o início dela dentro do seu sistema emocional. Sim. Né? Ela chega lá no metabolismo como consequência, né, que é a psicossomatização. Se ela vem com um questionamento emocional, né, eu sempre tenho um padrão de como começar. Só em alguns casos, como a pessoa apresentar um pânico, por exemplo, né, que eu uso alguns recursos de imediato para ajudar a pessoa, porque é algo muito desconfortável para você ter que ficar lidando. Né, que a gente tem vários recursos, principalmente agora, né, Potentais, né, PC Zapper, várias coisas que você pode ajudar mais rápido. Sim, tá? Que usamos todos no consultório, né? Importantíssimos. Não, a junção Você também usa? A junção dessas duas tecnologias, né, dessa tecnologia com a terapia, muito maravilhoso. Está fantástico, né? Fantástico. Ontem, nesse curso aliás, você pode ir passando, Xerec, chegaram as fotos Ontem nós diplomamos aí de algumas pessoas que fizeram o curso, a gente está falando exatamente isso. E a gente estava falando de física quântica, da associação da física quântica, do Zapper, do Potentais, e principalmente do Zapper. A gente coloca uma agulha, por exemplo, no ID3, eu tenho até isso filmado. O Zapper é um equipamento que manda frequência por 2 manoplas, e a agulhinha fica pulsando, porque ele está recebendo uma frequência e está pulsando. Esse é o pessoal que fez o curso lá com a gente, que se formou. Essa é uma psicóloga. São 14 horas e 36 minutos, tivemos um lapso na terapia da linha do tempo, né? Você fez uma viagem no tempo aqui e ficamos sem luz, né? Então, mas faz de conta que continuamos aqui ao vivo, estamos ao vivo estou entrevistando a Ana Maria Fracalossi, que é terapeuta da linha do tempo, com vasta formação em PNL, Avatar lá nos Estados Unidos, psicanálise, administração em recursos humanos e outras coisas mais. Ela estava explicando então, estávamos mostrando as fotos do nosso curso de pulsologia. Rapidamente, será que dá tempo ainda? Colocar nossas fotos do curso de pulsologia chinesa que nós realizamos esse final de semana na clínica do Dr. Rodrigo 25,
para 12 terapeutas aí do Brasil todo, inclusive aqui de São Paulo. Se não der, deixa, Xerec, vai passando depois. Tivemos há 2 semanas, está aí a entrega dos diplomas. O pessoal que fez o curso de pulsologia chinesa foi bem bacana. Falamos também, inclusive, de terapia quântica, terapia frequencial, que nós estávamos falando aqui sobre, pode voltar, Xerec, sobre as tecnologias do PC Zapper, do Potentizer, que são equipamentos que a gente utiliza no nosso cotidiano. Estava falando que o PC Zapper, junto com uma agulha de acupuntura, você recebendo as manoplas e recebendo a frequência, a agulha fica até frequenciando, ela fica pivoteando no ponto, o que obviamente aumenta a eficácia e eficiência daquela manobra, daquele procedimento acupuntural. Esses equipamentos estão todos disponíveis na nossa loja virtual. Vou pedir para o Xerec, o Xerec está meio babão lá, que ele está bravo, que caiu energia, caiu o computador dele, tropeçou no fio. Ali, Xerec. Essa é a nossa loja virtual, tem aí o Hidrovitalis, tem o Potentizer, o segundo, tem a Zeólita, né? Aí está a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem o Hidrovitalis, tem o Zapper, tem o NeuroSpa, tem o ProSync, o gerador de prata, são todos os equipamentos que a gente utiliza no nosso cotidiano, na nossa clínica, e que a gente está utilizando como frequenciais, etc. loja.jcbaldan.com.br. Outro GC, Xerec, por gentileza. As mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura, que faz acho que 1 século e meio que eu não atualizo. Mas no YouTube, tanto este programa Salutes quanto todos os outros anteriores aqui na UTV, também na TV Guarulhos, estão nesses 2 canais, no João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas. Tem o site www.jcbaldan.com.br. Tem mais GCs, Xerec? O curso da Nova Ciência. Dia 3 e dia 4 de abril vai ter um módulo sobre autismo. Será uma nova abordagem. 6 e 7? 6 e 7 de abril? Isso. Então é 6 e 7 de abril, me confundi na data. 6 e 7 de abril, aqui em São Paulo, o módulo sobre autismo. Os telefones para informações, por favor, Xerec, repete o GC. Não vou conseguir enxergar aí, mas é esse aí, 95687-5935 e o 3904-9832. Eu acho que é isso. Você enxergou. Enxerguei? Enxergou. Mas está meio no Ou chute. decorou. Não, decorar não decorei de jeito nenhum. Não há a menor possibilidade de ter decorado. Outro dia eu recebi, foi muito engraçado. Eu cheguei no supermercado que eu vou perto de casa lá, ela falou, a dona olhou para mim, você perdeu alguma coisa? Eu falei, não. Quer dizer, eu perco sempre muita coisa. Eu falei, perdi. Não, mas o quê? Eu falei, não sei, perdi. E de fato eu estava uns 2 dias antes, eu pus a mão no bolso e tinha perdido R$100. Procurei no carro, procurei na calça, na roupa, falei, perdi, valeu. Que eu pus a mão no bolso, deve ter caído na rua e tal. Aí ela veio com 2 requisições de exames, de raio-x de boca e tal, e uma nota de R$100 grampeada. Isso aqui é seu? Eu falei, por acaso é meu. Então você perdeu? Perdi. Então, é meu. Aqui. Super honestidade, muito legal, né? Muito legal. Como é que você faz a anamnese na terapia da linha do tempo, Ana? Você tem um questionário, varia de acordo com a queixa do paciente. Como é que você começa a trabalhar os primeiros passos? Não, isso é padrão, né? É padrão? É padrão. Eu tenho uma anamnese padrão, onde eu procuro saber um pouco da pessoa, idade, formação, se ela trabalha com aquilo a qual ela estudou, se é a mesma coisa, se ela derivou para outro tipo de trabalho, que ali você já começa a ter informação sobre a pessoa, né? O que levou ela a escolher aquela formação, por que ela decidiu, exemplo, estudar medicina ou engenharia, etc. e tal. Os pais, a relação que ela tem, se ela teve contato com os avós, paterno e materno, como que foi a relação dela, qual é a impressão que ela traz dentro dela dessa relação com os avós, dessa relação com os pais, como que ela lá pequenininha, como é que ela via o papai, como é que ela via a mamãe, né? Então
um dos pontos mais importantes para mim dentro da anamnese, né? E aí eu vou puxando essa anamnese para dentro da queixa da pessoa para entender o motivo que ela procurou ajuda de um profissional. Mas normalmente ela já vem com uma queixa, né? Já vem com uma queixa, sempre vem com uma queixa, né? E essa queixa muda a abordagem ou não? Depois dessa anamnese padrão, aí sim você vai direcionar... Aí sim eu vou direcionar para dentro da queixa da pessoa, né? Ela tem um espaço onde ela vai falar. A primeira sessão, normalmente, eu deixo a pessoa falar bastante, uma anamnese muito rápida, e ela tem, a minha sessão dura em média 1h15, 1h30, dependendo, e ela vai falar bastante sobre a queixa dela, né? Aí eu vou explorando o máximo ali sobre a queixa que ela me traz, todos os aspectos que envolve. Existem queixas ou derivativos de um problema que tem a mesma característica? Por exemplo, sentimentos ou fatos ligados, por exemplo, ao abandono, prevalência de irmão mais novo ou mais velho, principalmente abandono, falta de cuidados. Tem alguma coisa que seja um pouco mais comum, Ana? O abandono. Abandono. A rejeição, o abandono, principalmente por conta disso que a gente está falando, né? Existe uma coisa que acontece aí, quando um bebê ele é privado da convivência da mamãe, é muito comum esse bebê ele fazer um bloqueio emocional em relação à mãe. Em relação à própria mãe? À própria mãe, tá. Né? Porque ele já sabe ali com 5 meses que é a mamãe. Ele sabe que tem uma relação afetiva com aquela mulher e de repente ele é tirado daquela mulher e entregue a outras mulheres, que normalmente... babás e tal, é do sexo feminino, né? Sim. Então ele não consegue entender, isso gera um bloqueio emocional. Então é muito comum, tá? Você encontrar a questão da rejeição, do abandono, é uma queixa bem constante, né? Uma situação muito comum em consultório são mulheres com 35, 36 anos que já começam a ficar desesperadas com o relógio biológico, querem casar, querem ter filhos e não conseguem firmar um relacionamento. E qual que é o nó que está por trás dessa dificuldade de firmar um casamento? Depende da história de vida de cada um, né? Sim. A mulher, normalmente, você vai achar bloqueio emocional em relação ao pai, né? E o homem, porque é comum também, eu brinco que eu falo com meus clientes assim, eu vou montar uma agência de relacionamento. Porque o que senta de homem aqui falando que não acha uma menina legal para casar, não sei o quê, e depois vem uma menina e fala que não acha um rapaz legal para casar, eu tenho que juntar vocês, não é possível. Vou abrir uma agência fazer uma agência de relacionamento, né? Porque é muito comum. Então, o que está atrás dessas dificuldades são bloqueios emocionais em relação ao pai e em relação à mãe. Eu tenho lá minhas idiosincrasias e o pé atrás em relação, sobretudo, à psicanálise, mas a gente tem que ter, eu tiro a mão e dou a mão à palmatória. O Freud em Electra e Édipo é imbatível. É imbatível. Isso aí eu dou a mão à palmatória, eu sigo muito mais a linha do Jung, eu sou na psicopatologia, inclusive lá no antro da... Não é muito correto falar antro, né? Mas lá no HC, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP, só tem psicanalista, só tem freudiano, saindo pelo ladrão ali, né? Saindo pelo teto. E eu fiz uma revisão bibliográfica de acupuntura e depressão e defendendo Jung, ainda dei para os psiquiatras, né? Ainda eu era mais adolescente, ainda mais provocativo, dava para os psiquiatrões mesmo, falava, ó, agora você vai ler isso aqui. E eles foram gentis, porque eu passei com 8,5 na pós-graduação, né, e eles tiveram que engolir o Jung. Mas o Freud com o Édipo elétrico é imbatível, não tem jeito. Essa relação e projeção da mulher em relação ao pai e da mãe, do homem em relação à mãe, isso aí a gente vê no consultório cotidianamente, né, Ana? Cotidianamente. Tem um aspecto eu falo que é a principal fase da vida da criança, que é a fase do imprint.
que é uma fase que começa desde a fecundação até os 4 anos de vida. E durante essa fase, tudo que mamãe e papai falam é verdade absoluta para a criança. Sim. Né? E aí é a hora que a coisa vai ficando complicada. Porque se essa criança não tem uma estrutura familiar saudável, ela vai fazendo imprint de tudo isso que ela vai observando, vivenciando, ouvindo e vendo no comportamento de papai e mamãe. É aquilo que você falou há pouco. Se eu falar para uma criança, é feio mentir, não pode mentir. Aí toca o telefone e fala que eu não tô. Você acha que ela vai aprender o que eu falei ou o que ela viu eu fazendo? Porque junto da fase do imprint, ela também está passando pela fase da modelagem. Eu brinco que é a fase corujinha. A criança não entende nada, mas filma tudo. Como papai trata mamãe, como mamãe trata papai, como me trata, como trata o meu irmão. Isso tudo vai ficando arquivado e essa fase do imprint, junto com a modelagem e a fase tátil, monta o que eu chamo de o nosso programa de vida. Modelagem, tátil e imprint. Vai ficando tudo impresso ali no seu inconsciente e você monta ali o seu programa de vida. O que você vai ser na vida adulta? A projeção de tudo que foi impresso no seu inconsciente. Tudo que está aqui você só vai evoluir e desenvolver. É aqui que eu acho o Avatar uma chave muito importante. Porque você entende isso e você desenvolve habilidades para você escolher conscientemente. Esse padrão de comportamento do meu pai, legal, isso eu quero preservar para mim. Mas isso aqui não me serve. Não me serve. Quando acontece isso? Em que fase do indivíduo, do desenvolvimento da criança? Até os 4 anos de vida. Ele já faz essa seleção do que serve e o que não serve? Não, até os 4 anos de vida... Vai imprintando tudo. Você está com tudo imprintado. Depois da vida adulta é que você vai lidando com as dificuldades por conta da projeção dos bloqueios emocionais que foram feitos aqui. Bloqueei todos os registros em que ele fez lá as percepções dele, distorções, e que ficou registrado aqui, ele vai projetar na vida adulta. Ele vai começar a ter as dificuldades dele, né? Se você olhar hoje é muito comum a gente ver pessoas com 35 anos, tanto homem quanto mulher, 38, escondido atrás de uma vida acadêmica, porque não conseguem entrar no mercado de trabalho. Eles não conseguem ter iniciativa de ir lá e ir atrás, ter determinação. Conquistar, né? Conquistar. Eles não... Por quê? Não tem energia, né? A resposta está toda aqui embaixo. E ele vai fazendo isso porque isso é algo socialmente aceito. É uma forma dele se sentir pertencente, inserido. Então ele fica escondido atrás de uma vida acadêmica. É muito interessante isso. Muito interessante. E terapeuticamente, como é que trabalha essa TLT, né? Você identifica, vê lá onde que estão os traumas, identificou quais são as situações, como é que você trabalha objetivamente? Em linhas gerais, obviamente. Em linhas gerais. A gente sempre começa um trabalho limpando as emoções negativas em relação a pai e mãe, fazendo desbloqueio emocional da raiva, do medo e da tristeza em relação a pai e mãe. Né? Depois disso, a gente vai para pontos mais objetivos em relação à queixa que o paciente trouxe, que a gente chama de decisões limitantes ou crenças limitantes, né? Aquelas crenças que a gente sustenta e que está nos impedindo de alcançar ou ser aquilo que eu gostaria de ser, né? As minhas limitações. Então a gente vai desbloquear esses pontos específicos. Isso é por intermédio de hipnose, regressão, como é? Você usa um pouco da hipnose, mas você deixa a pessoa num estado levemente hipnótico, porque você interage ali o tempo inteiro. O consciente dela sabe
que ela está ali, tudo que você está fazendo, você interage com ela, porque eu preciso que ela me passe o que ela vai identificando à medida que eu vou conduzindo ela na linha do tempo dela, né? Ela vai buscar na história de vida dela o momento que a gente chama de causa raiz, a primeira vez que ela fez o bloqueio emocional, exemplo, que ela sentiu raiva em relação à mãe, ou que ela sentiu medo do papai, se for no caso das limpezas básicas de pai e mãe. Você vai conduzindo ela, através dela estar conectada com esse sentimento, você conduz ela para a causa raiz. Chegou lá, você faz um trabalho com aquilo ali, integra, ressignifica e volta para o agora, que é o momento presente, né? A linha do tempo, basicamente, você trabalha passado, agora e futuro, né? Então, em linhas gerais, mais ou menos assim. Conta um caso que você acha que vale a pena ser citado no nosso programa, que você falou, puxa, que grande sucesso que tivemos no nosso tratamento. É delicado. Tem vários, mas né? Vamos lá. É delicado, mas esse... Nós temos 3 minutos. 3 minutos? Tá. Foi um caso de um rapaz com esquizofrenia, que ele chegou no meu consultório totalmente incapaz de elaborar uma frase. Ele falava palavras soltas, me exauria a minha atenção para conseguir entender o que ele falava, né? Era muita dificuldade, ele falava as palavras, eu tinha que refrasear e falar, é isso que você quer dizer? O tempo todo. Uma pessoa com muitos problemas em termos de conflitos familiares, e ele sofreu um assalto, e por isso que ele chegou no meu consultório. Ele sofreu um assalto, estava com aquele trauma, ele não conseguia ficar dentro da casa dele, etc, etc. E a gente foi trabalhando, e eu acompanho esse rapaz há 10 anos. Esporadicamente ele vai ao consultório, ele tem alguma questão, ele vai lá. E nós fomos trabalhando assim firme uns 2 anos. Hoje ele é uma pessoa que eu me arrependo profundamente de nunca ter feito uma gravação com ele, para mostrar como ele era e como ele está. Foi uma pessoa que fez todo o processo terapêutico, depois ele foi fazer o avatar e tal, tem todas as questões dele, mas um homem assim, brilhante, muito bem sucedido, profissionalmente, financeiramente. E era tido como um esquizofrênico. A atitude era, inclusive familiar, assim, né? Muito interessante. Pelo esforço dele, era gostoso trabalhar com ele. Não, então isso é da minha mente, isso não é bom para mim. Ele falava desse jeito, assim, com as características, sabe? Não, então eu vou aprender, me ensina, como é que é isso aqui? E ele conseguia... Tomar conta da própria vida e do destino. Tomar conta da mente dele, não deixar que a mente dele dominasse ele. Ele aprendeu a perceber isso, né? Então foi um trabalho assim muito lindo, né? Hoje reverteu o quadro totalmente. Totalmente, totalmente. E nunca tomou nenhuma medicação. Só num processo terapêutico. Diante de um caso como esse, como é que você se sente, Ana? Bem em contato com aquilo que eu acredito, sabe? Eu acho que hoje, por exemplo, eu vejo as pessoas se intoxicando tanto, remédio para tudo. Eu não acredito que o caminho é por aí. O Xerec fez até um GC aí para Ana. Não deu tempo? Não deu? Caiu? Quais são os seus contatos? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Ana? Hoje eu tenho um consultório, né? E nós estamos montando a nossa clínica, que o site é www.bioquantico.com, só.com. www.bioquantico.com. Isso. Ó, o Xerec conseguiu. Ah lá, ó o Xerec, site em construção, grande Xerec. O site está em construção, né? O
aí 27 981 350147 é o telefone, 2011 981 350147. O WhatsApp, né? O WhatsApp. Porque no momento ele está desativado na função telefônica, né? Porque a gente está nessa transição toda aí. Todos nós estamos em transições, né? Eu também estou numa transição do consultório muito grande, felizmente, né? Agora a gente acaba se acostumando com essas transições e acaba ficando felizes com ela. Ana, para encerrar, qual a sua missão de vida? Contribuir com a paz mundial. Com a paz mundial, por intermédio da terapia, levando que as pessoas voltem pela sua linha do tempo a encontrar a sua própria essência. Eu acredito que se a gente trabalhar a unidade, o todo é consequência. O todo? O todo. Se eu trabalhar em mim, eu me relaciono melhor comigo e com o mundo à minha volta. E isso vai entrando em ressonância com tudo na vida. O universo está melhorando? Na minha percepção, sim. Nós estamos dando um salto literalmente quântico, principalmente no ano 2019. O que vai acontecer, na tua opinião? Eu acho... não acho nada. Eu sinto que nós vamos estar passando por uma transição e as pessoas que não estão realmente alinhadas com esse propósito de evoluir para mudar essa situação que o mundo se encontra, vão perecer. Vão perecer. É isso que eu penso. Eu sinto. Então é isso, né? Vamos mudar, vamos nos transformar, o que a gente sempre fala aqui, né? Que é os propósitos da medicina tradicional chinesa. É levar o paciente de volta para casa dele mesmo. Na medicina tradicional chinesa, na ayurvédica, na tibetana, as pessoas ficam doentes porque afastam-se da sua própria essência, por intermédio de alimentos, crenças, sentimentos, pensamentos, emoções, díspares com sua própria essência, acabam adoecendo. Eu quero agradecer a Ana Maria Fracalossi, terapeuta da linha do tempo, que veio de Vitória, Espírito Santo. Em breve eu vou visitar lá, porque ela falou que é maravilhoso. Eu que vou te entrevistar lá. Você vai me entrevistar lá. Vou fazer uma entrevista lá em Vitória, vai ser um prazer. E eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado. Desejo, convidando vocês, sexta-feira agora, 14h30, lá na TV Guarulhos, na próxima segunda, aqui. Nós vamos entrevistar o Dr. Alain aqui na próxima segunda. E na TV Guarulhos também estamos fechando a pauta para essa semana também. Mas sempre são pautas muito maravilhosas. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi todo meu. A casa está sempre aberta aí. Você pode se despedir aí dos nossos internautas. Agradeço a atenção principalmente do seu convite, né? A atenção de todo mundo que está aí nos ouvindo, nos prestigiando. E quem se sentir tocado por esse trabalho pode fazer contato conosco. Ana, maravilhosa, eterna gratidão a esta grande terapeuta e amiga, muita luz no seu caminho, amo você, Dani Saqueto. Tem algumas outras mensagens, a gente teve um problema de queda de energia aqui, mas teve bastante visualizações, mas as mensagens, vocês por favor fazem no YouTube, que a gente responde, tanto eu quanto a Ana vai ter acesso ao link. A gente responde com prazer, não é isso? Claro, com certeza. Então, desejo a todos uma boa semana e até a próxima sexta, 14h30, na Guarulhos, e segunda, 14 horas aqui na UTV. Boa semana a todos.